Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É um texto muito conhecido, mas que eu gostaria de trazer lembrança aos irmãos. Deus colocou esse texto no meu coração e eu gostaria de compartilhar algumas verdades dentro dele. Amém? Eu sei que você já leu, já passou por essa leitura, mas eu gostaria de ler do verso 1 ao 16. Amém? Todos abriram? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratarem e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto alegrara o coração dos judeus, continuou mandando prender a Pedro, pastor da igreja de Jerusalém. E era o dia dos pães asmos, sábado. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a um quarteto de soldados para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa, na segunda-feira. A Páscoa era domingo, amanhã. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para fazer, naquela mesma noite, estando Pedro dormindo sobre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E o anjo tocou a Pedro na ilharga e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram de suas mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinza-te, ata as tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo ou cuidava ter ele uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que era assim, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro prevaleceu em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, sabemos que o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o Cristo de amanhã. Sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais ainda do que pensamos e até oramos. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações aqui nesta noite. O Senhor conhece a batalha de cada filho, de cada servo do Senhor. O Senhor conhece cada coração, Pai. Se está pacificado, se está tranquilo ou se está aflito.
Venha, Senhor, sobre este lugar, conforme foi cantado aquele coro. Desça o céu sobre nós aqui nesta noite. E que ao descer o céu sobre este lugar, Senhor, que um milagre aconteça. Que pessoas sejam abençoadas aqui nesta noite. E que ao sairmos deste lugar, Senhor, os nossos corações estejam jubilantes, porque o Senhor fez maravilhas neste lugar. É o que te pedimos e oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você crê que Jesus faz isso ainda hoje? Ele não mudou? Ele permanece sendo o mesmo? Eu rasguei um pedacinho da introdução da palavra do pastor Jesus no domingo pela manhã. Foi discutido esse assunto lá no PG essa semana, na quarta-feira. Sobre o testemunho da salvação, restaurando a alegria do casamento. Não foi isso, irmãos? O tema. E os irmãos levaram para a lição de casa e discutiram lá no PG. E nós dividimos os grupos. Nós temos aqui alguns irmãos, né? E lá naquele momento de reflexão, de ampliar esse tema, nós estivemos atentos à introdução que o pastor Jesus fez naquela lição. Ele disse o seguinte: o mundo moderno que vivemos, também chamado de mundo da modernidade, ele é o mundo da ciência e da tecnologia, onde existe pouco espaço para milagres. Começando por aí. E para o sobrenatural de Deus. Nós paramos e já perguntamos. Pastor Jesus disse que o casamento é uma instituição que tem tudo para dar. Então traga Jesus para dentro dele, né? O sobrenatural, o divino. Nesse mundo as pessoas confiam mais em si mesmas do que em Deus. Procuram viver de forma autônoma e independente de Deus e de sua palavra. Depositam mais confiança na ciência e na tecnologia do que em Deus. E geralmente são céticas. A fé é pouca. Desacreditam. Falta fé para a intervenção divina no dia a dia. O cristianismo nos apresenta uma possibilidade de vida um pouco diferente. Um mundo onde Deus é presente e um milagre pode acontecer. O pastor Jesus escreveu essas coisas. E tem muito a ver com o texto que eu li, irmãos. O cristianismo nos apresenta uma possibilidade de vida diferente. Um mundo onde Deus é presente e um milagre pode acontecer. Na cosmovisão cristã, o sobrenatural de Deus passa a ser uma realidade cotidiana. Você acredita nisso, irmãos? Talvez você tenha passado pelo seu PG, ouviu o pastor e não entendeu que a igreja vive por milagre. Não vivemos por vista. Vivemos por fé. O justo nesses últimos dias viveria pela fé. Manter a nossa vida cristã, manter a nossa fé, manter o nosso temor a Deus, vir a este culto, servir a Deus, ter uma vida de piedade, servindo a Deus, é fácil? É só o sobrenatural de Deus. Em um mundo moderno, em um mundo tecnológico, em um mundo que nos distancia de Deus. Você acredita que Deus tem tudo sob controle? Parece um óbvio, né? Mas é uma realidade. Deus tem tudo sob o controle. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz: fique em Jerusalém até que do alto receba o dunamis, o poder de explodir o mundo. No capítulo 2, eles estavam em oração, porque você quer vitória na tua vida, irmãos? Não abra o seu dia sem orar.
Não chegue à tarde sem orar. Não deite sem orar. Ore sem cessar. Atos 1:8, Cristo promete a vinda do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Atos capítulo 2, a igreja em oração já há alguma semana, diz o texto que veio sobre ela o quê? O cumprimento da profecia, da promessa. Veio sobre ela o quê? Um vento impetuoso, aquele ambiente de oração. Todos estavam já cansados, assentados, diz a Bíblia. Eles não estavam de joelhos, estavam em espírito de oração, estavam em comunhão, estavam ligados aos céus. Quando por de repente veio do céu um vento impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram repartidos entre eles línguas como de fogo. E parece que a coisa é melhorar, né? Eu preciso ir para que o Espírito venha, e Ele vindo, eu dou poder para vocês, e vocês vão pregar o Evangelho, e as pessoas vão se converter. É verdade. Porque do capítulo 3 ao 6, a igreja passa por um momento de avivamento, onde Pedro já levanta pregando daquele movimento, e quantas mil almas agregam? Depois, quando por de repente ele sai da prisão, por um milagre também de oração da igreja, e vão pregar a palavra de Deus, agora já são 5.000. No capítulo 7, a igreja está em perseguição, Estevão é morto. Parece que a coisa ia ficar boa, mas a coisa aperta. A igreja cresce, os problemas, as perseguições crescem. No capítulo 7, Estevão, o primeiro macho da igreja. No capítulo 8, Paulo pega uma carta e desce para prender os irmãos, sem saber ele que ia dar com os burros na água, né? Porque no meio do caminho ele se encontra com Cristo, e o perseguidor agora é perseguido. No capítulo 9, Paulo é pregador. De perseguidor ele passa a ser perseguido. No capítulo 10, Cornélio encontra Jesus a partir de Pedro, e os gentios é incluído no rol da cristandade, as primeiras conversões de gentios. No capítulo 11, Pedro faz um discurso de apologia da inclusão dos gentios na igreja. No capítulo 12, Herodes não gostando daquilo, o diabo por trás disso, ele intensifica a perseguição da igreja. O verso 1 diz que naquele tempo, Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E no verso 2 ele diz que Tiago é morto à espada e Pedro é jogado na prisão. Você acredita que Deus é soberano, irmão? Tiago é morto. Então ele é salvo pela morte. E Pedro é salvo da morte. Tiago não foi salvo da morte, ele foi morto pela espada. Pedro foi preso para ser morto e vai ser salvo da morte. É interessante esse texto, irmãos, porque em Romanos 14:8 diz assim: se vivermos, vivemos para quem? Para o Senhor. E se morrermos, morremos para? Assim tanto se vivermos como morrermos, somos de quem? Tiago foi morto, foi salvo na morte. Pedro foi preso e seria morto, mas foi salvo da morte. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho dos versos 27, diz assim: uns venceram. Sabe como? Venceram reinos, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram fogo, escaparam da espada. Uns foram salvos da morte, não foi, irmãos? Mas e outros? O texto continua dizendo: tiraram força da fraqueza, puseram um exército em fuga. E outros? Outros não foram assim. Receberam seus mortos, foram torturados, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Viu? Mas Deus é soberano. Deus faz do seu jeito.
Um perdeu o pescoço, o outro vai ser salvo da morte. Porque Pedro vai ser preso no dia dos 2 pães ázimos, que é sábado. A Páscoa é domingo e na segunda-feira ele seria sacrificado. Mas Deus intervém e opera o milagre. Deus é soberano. 2, Deus está no controle. Até dos traumas, das desgraças e das vitórias. Deus é soberano. Foi uma fuga impossível, não foi, irmão? Do ponto humano, mas uma intervenção de Deus. O texto diz que Pedro estava encerrado na prisão, preso num tronco, amarrado com 2 ilhargas, as 2 pernas, entre 2 soldados, 4 quarternos de soldados e também trancado numa porta de ferro. Pensa, puseram ele numa fortaleza e disseram: segunda-feira nós oferecemos ele em sacrifício. Puseram 2 soldados do lado de Pedro, tinha 2 soldados do lado dele. 2 ilhargas, uma amarrada, uma das pernas, a outra, ele estava amarrado numa pedra, entre 2 soldados, e do lado de fora um quarteto de soldados. E para sair daquela prisão tinha uma porta chamada Porta de Ferro. Mas isso é alguma coisa para Deus, irmãos? Já passou por situações parecidas com essa? Já se sentiu numa prisão, as 2 pernas amarradas, 2 soldados do lado, um quarteto de soldados lá fora te vigiando, e uma porta de ferro, e você sem saída? Já passou por isso? Mas isso é nada para Deus. Há uma palavra de Deus em Isaías 45, verso 2, que diz assim: eu irei adiante de ti. É uma promessa. Eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Você acredita nesse Deus? Isso é viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Às vezes a gente perde essa fé de crer no sobrenatural de Deus. Deus tem poder para mudar situações, as mais adversas. Ele é todo poderoso, irmão. Ele tem poder nos céus e na terra. É o que o pastor disse, exousia, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há portas, não há ferrolhos que ele não possa abrir. Apesar de Pedro preso com tudo isso, sua alma estava... A sentença já estava dada. Ele estava amarrado em ilhargas, entre 2 soldados, preso, vigiado, a unhas e dentes. Havia uma porta de ferro para ser transportada. Mas o que fazia a igreja, irmãos? O que fazia a igreja? Orava por ele. Orava de forma fervorosa. Essa palavrinha, entonar, é uma palavra do grego, que diz oração com fervor. Oração com, sem cessar. Oração com intensidade. São várias versões que eu estou citando aqui da Bíblia. Mas o grego fala que a oração desse momento da igreja, ela é a mesma palavra que está escrito lá quando Jesus vai para o Getsemane, onde ele vai para oração. É a mesma palavra, oração com fervor. Oração com intensidade. É essa oração que faz diferença nesse texto. A igreja vai para a oração sabendo que se Deus não intervisse, o seu pastor seria morto. E a igreja passa aquela noite em oração, porque se você prestou atenção no texto, o coração de Herodes foi incomodado. E ele já queria naquela mesma noite apresentar Pedro para o sacrifício.
Mas Deus já estava agindo na oração fervorosa da igreja. A igreja orava com fervor. Para quem? Para Pedro. Não era um grupo que orava, irmãos. Não era um departamento que orava, era toda a igreja. Como que a igreja orava? Incessantemente. Ela orava fervorosamente. Deus responde à oração da igreja. Você crê no que você tem orado? Você tem vivido o sobrenatural de Deus quando você ora? Deus tem respondido às suas orações? Glória a Deus, irmãos. A gente olha para as cabecinhas, né? Alguns fazem assim, outros dizem glória a Deus. Mas nós temos desaprendido a orar, não temos, irmãos? Tem um jargão aí, um jargão muito conhecido dos irmãos aí, que pouca oração, nenhuma oração, mas muita oração, muito poder de Deus. Todos os milagres que nós citamos de Atos até o capítulo 2 aqui, são frutos de quê? A tua salvação é fruto de quê, irmãos? Oração de muitas mães, de muitos pais. A cura de muitos irmãos aqui é fruto de quê, irmãos? De orações fervorosas. Hoje pela manhã os irmãos oravam aqui por muitos irmãos enfermos. O que seria da igreja se ela não tivesse esse instrumento de Deus chamado oração? Porque a oração, irmãos, move a mão de Deus. E a mão de Deus move os céus e a terra. Você acredita nisso? A oração dessa igreja fervorosa, a oração dessa igreja intensa diante de Deus, moveu o coração de Deus, irmãos. E no mover do coração de Deus, Deus manda um Deus soberano, um Deus que está no controle. Agora Deus age de forma miraculosa, milagrosa, porque quando a igreja ora, os céus se abrem. E quando o céu se abre, é hora do milagre de Deus. Porque diz o texto que quando a igreja ora, o que Deus faz? Envia o seu anjo. Você acredita que Deus envia o seu anjo ainda hoje? Mas nesse século moderno, irmãos, nessas tecnologias, nesse mundo asséptico, incrédulo, anjo. E aí, irmãos? Diz o texto que Deus envia o seu anjo. E quando aquele anjo chega naquela prisão, o que acontece naquela prisão, irmãos? Olha o que diz o verso. Sobreveio o anjo do Senhor no verso 7. A primeira coisa que acontece naquela prisão, o que é? Em meio às trevas. Lembra de Paulo? Que lá na madrugada da meia-noite, num lugar séptico e sujo, imundo e frio, amarrado também num poste, numa pedra, veio-se uma luz. Lá é luz, né? Aqui é anjo. E quando esse anjo chega no verso 7 na prisão, raia-se na prisão, naquela escuridão, porque era uma rocha fria, mal cheirosa, raia-se o quê? A luz. E diz o texto que o anjo toca a quem? A Pedro na ilharga, nas cadeias. E o que acontece com essas cadeias? Elas caem das mãos de Pedro. Toda a ação desse verso 7 é Deus fazendo, irmão. É Deus indo através do seu anjo. É Deus levando luz. É Deus tocando em Pedro. É Deus tocando nas ilhargas. É o anjo dizendo, levanta-te depressa, onde se caem as cadeias de suas mãos. É o anjo dizendo, cinja-te.
coração de Pedro estava o quê, irmão? Totalmente pacificado, tranquilo. Você recebeu uma sentença de morte, você foi preso no sábado, passou a Páscoa no domingo, segunda-feira seu pescoço vai rolar. Você vai ser decapitado, você vai ser morto. Pedro chega na prisão, desata suas alparcas, põe ela no canto, tira sua capa, põe num canto e deita sobre aquela pedra dura e naquele ambiente gelado. E o que ele faz? Nem orar ele ora. Minha vida está nas mãos de Deus. Se é para mim morrer na segunda-feira, que o propósito de Deus já se cumpriu na minha vida. Como se cumpriu na vida de Tiago, como se cumpriu na vida de Estevão. Como se cumpriu na vida de João Batista. Não tem nada que se fazer. Deus é soberano. Deus está no... A minha vida está sob os cuidados dele. Pedro dormia tranquila e pacificamente. Eu acho que o anjo teve até dificuldade de acordá-lo, teve que dar um safanão nele, né? Desperta, Pedro. Levanta-te rápido. E as ilhargas se caem, e ele se levanta. 2 soldados do lado, e aí? O texto diz que Pedro pensava que aquilo era o quê, irmão? Visão. Você já teve visão? Não, visão é lá do passado. Visão é para crente da igreja primitiva. Pedro, quando viu aquele movimento, a luz do anjo tocar, o cair das suas mãos as largas, as cadeias, ele se levanta e ele passa por 2 soldados, porque havia 2 soldados do seu lado, né? Pensa. Só fazendo uma brincadeirazinha aqui, né, irmão? Pensa. Passava a mão em frente a eles ali, e aí, estão acordados, estão me vendo. Ele julgava estar tendo uma visão. Ele sai, passa por aqueles soldados, e agora diz, como que eu vou sair daqui de dentro se existe uma porta? De quê? De ferro. O anjo diz, sai de pé, pega a sua capa, calça as suas alparcas. Ele lançou a capa nas costas e o seguiu. Ele não sabia se aquilo era real, se era uma visão, diz o verso 9. Passaram pela primeira guarda, ninguém viu nada. Passou pela segunda, pela quarta, e quando por de repente ele dá onde? Um portão de ferro. Já se deu na frente de um portão de ferro? Você já orou que o céu é bronze? Parece que a oração bate lá e desce. Parece que o céu se fecha. Pedro chegou diante de uma porta de ferro. O que ele fez? Nada. Não fez nada. Porque tem porta que é Deus que... E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Diz o texto que quando ele se deu naquela porta, ele disse, agora ficou feio. Agora que eu vou ver se é milagre mesmo. A Bíblia diz que a porta fez assim. Né? Só uma brincadeirazinha, né, irmão? Abriu por si. E aí, irmão, não tem nenhum glória a Deus. Você nunca passou por esse sobrenatural de Deus na sua vida? Você nunca teve uma porta de bronze na sua frente, você diz, vou desistir. Não dou conta de passar por ela. E você vai para a oração, e você conta com pessoas orando por você. E você conta com o sobrenatural de Deus, e algo acontece. E aquela porta se abre, a cura chega do câncer. A porta do trabalho se abre. O filho que estava entreado nas drogas se converte. O seu casamento é restaurado. E aí?
É disso que está dizendo o texto. De um Deus que ainda hoje faz milagre, irmãos. Senão nós vamos ter que rasgar muitas páginas da Bíblia. Nós vivemos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Talvez você não tenha recebido, porque você não tem buscado fervorosamente, você não tem buscado intensamente, você não tem insistido com Deus, você não tem sido resiliente na oração. É muito fácil pedir uma oração pelo pastor Josué, todas as manhãs, né, pastor? Mas é difícil fazer o que Ezequias fez. Se dobrou diante de Deus e disse: Deus, se o Senhor se lembrar que eu andei diante do Senhor, conforme o coração do Senhor e segundo as vistas do Senhor, muda a história da minha vida aí. Isaías nem saiu lá do pátio, voltou para trás. Deus já mudou a sua história, meu amigo. Lhe acrescentou 15 anos. Você é a melhor pessoa para orar por você mesma. Mas a orar, ore com fervor, ore crendo, ore acreditando no sobrenatural e no milagre de Deus. Crente tem problema, irmãos. Como seria bom pregar aqui nesta noite que crente só tem vitória. E seria um evangelho barato. Porque Jesus disse: vocês vêm a mim. E você vindo a mim, vocês vão ter muita tribulação. Viu? Mas eu venci. Glória a Deus, irmãos. Tiago disse, pastor de Jerusalém, junto com Pedro, disse: olha, quando você passar por luta, glorifique a Deus. Lá no dia da luta, lá no dia do câncer, lá no dia do desemprego, lá no dia da morte, glorifique a Deus. Você faz isso? Crente tem problema. Crente perde cabeça. Estevão foi apedrejado. Tiago acabou de perder o pescoço. Pedro está aí na sentença de morte na segunda-feira. Mas isso não tirou a sua paz. Não tirou a calmaria do seu coração. Como estava Pedro? Como está você no dia da sua luta? Como está você no dia da sua prisão e sentença de morte na segunda-feira? Prenderam você hoje, amanhã tu vai à guilhotilha. Como está você? Como estava Pedro? Dormindo. Vou morrer mesmo, vou dormir de sandália, né? Não, ele estava descalço. Tinha tirado a capa. Ele sabia que Deus ia interferir, irmão. Ele sabia que Deus é soberano. Ele sabia que a história dele não acabaria ali. Deus tinha mais um pouquinho a mais para ele. Ele estava no corredor da morte, mas a sua alma estava quieta, plena e pacífica em Deus. Só alguém que ama a Deus e teme a Deus com muito temor, né, irmão? No dia da prova, Paulo estava onde? Na prisão, cantando. Pedro estava dormindo. Diferente, né, irmão? Um canta, o milagre acontece. O outro dorme e o milagre acontece, porque alguém está orando. Quantas das vezes você está dormindo e alguém está orando por você e Deus está fazendo um milagre, irmão? É interessante. E Daniel? Onde estava Daniel? Fazendo piquenique com os leões. Alguém já disse isso, né? Onde estava Daniel? Saboreando um bife assado com os leões, né, irmãos? Enquanto os amigos oravam por ele. Onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão? A fornalha de fogo, por não se dobrarem. A igreja ora de joelho. Deus age com mão forte. Deus pode muitas das vezes não tirar você lá da prisão, não te livrar da prisão, mas Deus pode te livrar na prisão. Deus pode até não te livrar da fornalha, né? Poxa, isso todo mundo fala, né?
Todo mundo que pega essa mensagem diz: Deus pode até não te livrar do fogo, da fornalha, apesar que existe um texto: ó, se passares pelo fogo, ele não arderá. Se passares pelas águas, você vai caminhar sobre elas, elas não te submergerão. Pedro andou sobre as águas. Apesar que Sadraque e Abednego passou pela fornalha. Deus não te tira dessas lutas, mas te tira nessas lutas. E você cresce nessas lutas. E você amadurece nessas lutas. E você se torna forte em Deus. E você sai do outro lado. Eu ia dizer chaviscado, né? Mas o texto diz que nem fogo ardeu sobre eles. E o Paulo? Afundou o barco, irmão. Tudo foi a pique. Saiu na ilha de Malta, o quê? Todo arranhado, viu? Bateu nas pedras, nos paus, mas saiu vivo. Está lá no texto. Deus guardou eles lá no mar. Na hora de sair do mar, eles deram uma esfolada, mas saíram vivos. Como é que você vai sair do outro lado? Diz aqui que Pedro dormia, sua alma estava quieta e em plena paz. Você tem isso em Deus, irmão? Tem. Deus é soberano. Deus está no... Deus tem o sobrenatural para o seu milagre. Você pode curvar a sua cabeça? Irmãos, Deus colocou essa mensagem no meu coração, e eu poderia ter sido um pregador um pouquinho mais pentecostal que eu sou, né? E prometer portas abertas para vocês aqui nesta noite. Porque o texto diz que havia uma porta de ferro. Mas eu gostaria de ser mais ousado. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu sei, tenho certeza, em convicção no meu coração, que Deus pôs essa mensagem no meu coração, porque tem muitos irmãos aqui que estão passando por lutas semelhantes. Tem corações aqui que estão inquietos diante de Deus. Tem almas aqui que estão aflitas. Mas tem pessoas orando por vocês, saiba disso. Mas o que Deus colocou no meu coração é para dizer para você o seguinte: tem jeito. Tem um milagre de Deus preparado para a sua casa. Existe um sobrenatural. O pastor disse no domingo pela manhã: olha, o milagre acontece quando Jesus é convidado para a nossa casa. Não deixe de ter Jesus no seu lar, irmão. Não deixe de convidá-lo para estar lá dentro de sua casa, dentro do seu casamento. Deus tem colocado no meu coração que tem pessoas aqui que o coração não está pleno, a alma não está tranquila. E eu gostaria de fazer um convite. Você é sentado aí, você vai ficar com os olhos fechados. Você que tem necessidade que Deus abra uma porta para você ainda hoje. E você acredita que Deus tem um sobrenatural para a sua vida, que Ele tem um milagre miraculoso para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Você vai, como uma pessoa de fé, você vai se pôr de pé. Você que precisa de um sobrenatural de Deus aqui hoje. Você que precisa que uma porta de ferro se abra pelo poder de Deus. Tem porta que só Deus pode abrir, irmãos. Você vai se levantar, vai curvar a sua cabeça, porque nós vamos orar por você. Sua alma tem estado inquieta, mas Deus marcou esse dia para abrir uma porta, a porta que você tem orado, Senhor. Você precisa lançar sobre Cristo toda a tua ansiedade e saber que é Ele que cuida de você. Oh, canta la machúria de neves. Deixa o céu descer aqui nesta noite. Porque quando o céu descer, o seu milagre virá sobre sua vida.
Eu não sei qual é a porta que você quer que Deus abra, mas Deus sabe. Deus vai abrir por graça e por misericórdia, por bondade, por graça. Deus vai abrir porque tem pessoas orando por você. Oh, canta lá, machuriandenaias. O Espírito de Deus visita a sua vida para te dizer: eu entrego em tuas mãos o que você veio buscar aqui nesta noite. Eu gostaria que a igreja orasse por esses irmãos. Eu gostaria que a igreja se levantasse agora e orasse por esses irmãos. Pastor Josué, eleva a Deus uma oração, para que Deus possa, em graça, abrir a porta e um milagre na vida desses irmãos nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor, quando ressuscitou, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, nós cremos. Por isso, Pai, aquele que entende isso, ele pode perceber a presença do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor está em nós, na nossa vida, no nosso coração, dentro de nós. O Senhor está ligado a nós pelo Espírito Santo, com o nosso espírito. O Senhor está sobre nós e o Senhor está entre nós. E quando pensamos nisso, Pai, o nosso coração, ele sossega na Tua presença. E essa tranquilidade que Pedro sentia ali é porque ele tinha esse entendimento. Quer vivamos, quer morramos, vivemos para o Senhor ou morreremos para o Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. E o Senhor já morreu por nós ali na cruz do Calvário. Então, Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor sopre sobre a vida dos Teus filhos. Aqueles que estão enfermos. Quando nós falamos, Pai, de uma doença terrível, como é o câncer e tantas outras doenças, mas nós falamos de algo que nós não entendemos e nem sentimos, porque não está na nossa vida. Mas aquele que está passando por essa doença, por essa enfermidade, a sua alma fica fragilizada. Muitos entram em depressão. Então o que nós pedimos, Pai, é que o Senhor fortaleça a vida dos Teus filhos e que eles entendam que o Senhor está na vida deles. E que o Senhor sopre sobre eles, trazendo tranquilidade. Pai, são tantos os problemas, desentendimentos, situações financeiras, dificuldades. Pai, de toda ordem, de toda sorte, que tem tirado a tranquilidade, não só do Teu povo, mas da humanidade. Pai, ali no Egito, as pragas vieram e destruíram tudo. Mas o Teu povo ali na terra de Gósen, eles foram preservados. Então, Pai, que nós pensemos nisso hoje, nessa noite, e voltemos para a nossa casa com os olhos voltados para o Senhor, os olhos no Senhor, como os olhos do servo estão postos nas mãos do seu Senhor, os olhos da serva estão colocados nas mãos da sua senhora. Porque é de lá que vem a bênção. Então que o nosso coração fique sossegado. Dissipa, Pai, toda dor,
toda tristeza, todo desentendimento, toda angústia, toda semente que o maligno tem tentado colocar no nosso coração, dissipa. Que a luz do Senhor traga, Pai, essa iluminação, esse entendimento e essa segurança em nome de Jesus. E cura as enfermidades, Pai. Alegra os corações tristes na Tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Dai-nos uma semana abençoada, Pai. As pendências, os negócios que estão pendentes, Pai, desenrola nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, não só pela vida material, mas espiritual, que nós possamos dar testemunhos vivos com a nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.